Oi, gente, tudo bom? Correndo o risco de parecer um pouco óbvio nesse vídeo, eu gostaria de abordar o tema expectativas, mais especificamente em relacionamentos. Como nós temos colocado as nossas expectativas nas pessoas com quem convivemos, nas pessoas que amamos. É muito comum, especialmente quando somos casados, de ter certas expectativas sobre o nosso cônjuge, ou quando somos pais, sobre os nossos filhos, ou até mesmo na igreja, sobre os nossos líderes. E quando nós colocamos uma expectativa alta ou até irreal em cima de pessoas, nós corremos dois riscos. O primeiro deles é de sermos injustos com aquela pessoa, porque talvez os nossos padrões eles não sejam alcançados. E o segundo risco que corremos é de tirarmos Deus do lugar dele. Eu vou explicar isso um pouco melhor, mas antes eu gostaria de ler com vocês uma passagem lá em Salmos, no capítulo 62, o verso 5, diz o seguinte: Espere somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Então, esperar, expectativa e esperança são sinônimos. Nós esperamos algo de pessoas, nós sempre estamos esperando sermos tratados de determinada forma, alcançarmos um objetivo com aquele relacionamento. Então, quando nós colocamos a nossa expectativa, a nossa dependência, seja ela emocional, espiritual, em outras pessoas, nós certamente nos frustraremos. A chance de nos frustrarmos é de 100%. O único justo, amoroso, fiel, bondoso, misericordioso o suficiente para não nos decepcionar é Deus. E é nele que nós devemos pôr a nossa expectativa, é nele que nós devemos colocar toda a nossa dependência. Como casada, eu comecei o meu relacionamento pensando que era obrigação do meu marido suprir as minhas carências emocionais, as minhas faltas, e eu coloquei em cima dele uma expectativa extremamente irreal. Quando adolescente, eu lia muito romance, e nos romances o mocinho sempre sabia o que a mocinha queria. Ele sempre a surpreendia, ele sempre fazia um gesto amoroso e romântico de uma maneira espetacular. E quando nós temos esse padrão, quando nós temos essa visão e essa expectativa, a gente carrega isso conosco, a gente espera que o outro faça igual, não levando em conta que aquilo era uma ficção. Eu, pelo menos, vim com essa expectativa completamente irreal. Eu não me preparei para o meu casamento de uma maneira realista e bíblica, porque não é isso que a Bíblia nos ensina sobre o casamento. E eu não vou querer abordar aqui todos esses parênteses do casamento bíblico, eu gostaria de deixar isso para um outro dia, e falar apenas de modo geral da expectativa, usando isso apenas como um exemplo. Portanto, quando nós depositamos no outro uma expectativa de suprir as nossas carências e as nossas faltas, nós corremos esse risco. Então, nós não podemos perder de vista que perfeito é só um, que é o Senhor. Ele é o único que não vai errar conosco. E também outra coisa interessante é que nós não usarmos a falha humana como justificativa, por exemplo, para justificar o nosso erro. Se nós erramos com alguém por conta de algo que ela não supriu, sabe? De uma expectativa nossa. Se ele fez comigo, então eu trato dessa maneira. Porque se nós fazemos tudo para a glória de Deus, se nós vivemos de maneira a honrar o nome do Senhor, é esse o padrão que nós temos que ter em vista. Então, não importa o que o outro faz, o que importa é o que nós fazemos. Porque nós prestaremos conta de tudo que nós fizermos, falarmos, pensarmos e agirmos para Deus. Então, nunca vai ser sobre eu e o outro. Sempre vai ser entre mim e o Senhor. Então, em relação à expectativa, é importante nós termos isso em mente, que nós também prestaremos contas ao Senhor sobre a maneira como nós tratamos as outras pessoas. E eu não estou falando só de estranhos, eu falo principalmente sobre os que estão próximos, porque
Eu creio e entendo que é muito fácil nós tratarmos bem um estranho, uma pessoa com a qual nós convivemos pouco. É muito fácil ser crente fora de casa, basicamente. Dentro de casa, os mais próximos, é verdadeiramente como nós agimos na nossa essência, quando nós demonstramos quem de verdade nós somos. Então eu gostaria de te dar algumas dicas sobre como não depositar expectativa nas outras pessoas e algumas dicas sobre como agir com outras pessoas. Então vamos lá. Não se cobre quando alguém colocar uma expectativa irreal em cima de você, para que você também não faça isso, sabe? Não projetar as suas necessidades no outro e não se cobrar quando o outro projeta as necessidades dele em cima de você. Não ser ofendível. Nós somos uma geração facilmente ofendível, né? A gente se ofende à toa e eu tô me colocando nisso daí, porque eu sou essa pessoa que luta constantemente para não levar as coisas para o lado pessoal. Então, nem tudo é sobre nós, nem tudo... Isso talvez demonstra até um certo ego, sabe? Quando você acha que tudo é sobre você, isso talvez demonstra um traço ali do seu caráter um pouco egomaníaco. Então, não se ofenda com facilidade, perdoe. A oração do Pai Nosso, ela diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. É muito fácil, às vezes, reclamar de quem te ofende, mas e nós? Né? Enfim, tenha em mente de que você não merece nada. A gente acha que a gente merece tudo, principalmente dentro de um relacionamento, sabe? Seja de amizade, seja um relacionamento ali de liderança ou no próprio casamento. A gente acha que a gente merece ser bem tratado, que a gente merece ser, sabe? Ter tudo ali do bom e do melhor. E só abrindo um parêntese, isso daqui não é uma apologia a você aceitar ser maltratado, a você aceitar fazer parte de um relacionamento abusivo, não é nada disso. Se o nosso padrão de relacionamento e de expectativa é Deus, a gente tem que partir do princípio que Ele nos dá tudo, mesmo quando nós não merecemos nada. Então a gente não pode esperar tudo do outro quando nós não entregamos nada. É disso que eu tô falando, ok? Então a gente parte desse princípio, que a gente às vezes quer muita coisa e a pessoa não deve nada pra gente. Num casamento, numa amizade, num relacionamento entre pais e filhos e liderança, tudo combinado não sai caro, né? Então, existem certos acordos que a gente faz sobre como ser tratado, o que não falar durante uma discussão, o que é permitido, o que é proibido. E isso a gente tem que levar em conta. Mas aqui eu tô falando de expectativa mesmo. Os nossos filhos, eles não nos devem nada, nós os criamos, damos todo amor porque essa é a nossa função. As esposas amam os maridos e se submetem a eles, não porque eles merecem, mas porque esse é o nosso papel. E o nosso marido, ele tem a função de nos amar como Cristo amou a igreja, não porque nós mereçamos, mas porque foi isso que o Senhor determinou, né? E então, por último, eu queria te falar isso, que se você vive para a glória de Deus, se tudo que você faz é para honrar o nome dele, então esse é o seu padrão de tratamento, sabe? Não deposite a sua expectativa no outro. Deposite a sua expectativa, a sua esperança em Deus, que Ele é o único capaz de suprir as suas carências emocionais, as suas carências espirituais, as suas faltas, os seus medos, os seus temores. E quando o padrão é Ele, você tira do outro uma carga pesada demais para se carregar. E talvez você tira dos seus próprios ombros essa carga. Não tente ser tudo para o outro. Seja aquilo que você é capaz de oferecer, sempre colocando a sua dependência no Senhor. Porque a chance desse relacionamento, seja qual for ele, ser bem sucedido, é muito maior. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu espero que ele possa ter abençoado a sua vida. E se ele tiver abençoado, que você deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso, que você possa sempre pautar a sua vida, tudo que você fizer, no Senhor, na palavra dele, e esperar somente nele, que é o único bom, justo, fiel, misericordioso, amoroso, longânimo e que não vai falhar com você. É isso, eu espero você no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!